Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje eu recebo Felipe Monteiro, comentarista da Jovem Pan News. Muito obrigado, Felipe, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar com você, conversando sobre um tema que eu gosto muito, que é a política, né? Afinal, política é o que faz a gente andar para frente como civilização. E obrigado por me receber também aqui. Eu que agradeço. Felipe, vou começar com uma pergunta, uma coisa curiosa que eu vi nas suas redes sociais. Você é amigo do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. E, cara, uma coisa que me veio à cabeça é, você em algum momento chegou a aconselhar ele durante a Operação Lava Jato ou no pós? Essa é uma pergunta boa, né? Porque eu conheço o Deltan antes do Deltan ficar famoso, né? A gente foi junto fazer um mestrado em Harvard, né? Ele era da minha turma de 2012, isso, né? Quando eu o conheci. E eu lembro que a gente ficou muito próximo, porque apesar do Deltan naquela época não gostar muito de política, estava tendo o julgamento do Mensalão, né? Em 2012, 2013. E a gente acabava assistindo junto, né? O julgamento do Mensalão. E isso acabou, de certa forma, nos aproximando, né? E naquela ocasião, eu lembro que a gente divergia de quase tudo, né? Tanto do procedimento, na época, que eu achava completamente equivocado, né? Da Justiça e da Polícia Federal em relação ao caso do Mensalão, quanto em relação às teses jurídicas que estavam colocadas no julgamento, né? E aí a gente, de forma sempre civilizada, a gente se discordava de quase tudo. E a gente ficou muito amigo, né? Um momento que a gente ficou... Até porque tinha um grupo de 7, 8 brasileiros que estavam lá, que se reunia quase todo dia, né, para conversar, falar sobre o Brasil, falar sobre a vida. E aí a nossa relação se estreitou. Durante a Lava Jato, né, respondendo a sua pergunta, eu tive com ele algumas vezes, né? Eu manifestei inúmeras vezes, inclusive, aquilo que eu considerava equívocos, né, da Lava Jato para ele, né? Conversei com ele muito sobre isso. Por questões de amizade, eu não atuei em nenhum caso envolvendo a Lava Jato, né? Até porque sou advogado de formação, né? E uma das minhas profissões também é a advocacia. E ali também a gente travou algumas discussões interessantes sobre a Operação Lava Jato. E você tem uma outra amizade curiosa aí, que é do Pablo Marçal, né? Ele, inclusive, diz que você é o único comunista que pensa. Primeiro, quero saber se você se entende como comunista. E segundo, como é que vem isso de Pablo Marçal, a pessoa que perdeu pessoas no monte, que tem umas ideias meio estranhas, que diz que um pobre trabalhador consegue sobreviver com salário mínimo e ficar milionário. Bom, essa é uma questão interessante, Jeff. O Pablo Marçal, eu conheci quando a gente estava no programa Morning Show ali da Jovem Pan. Ele estava no sofá com a gente e eu lembro que ele começou a falar de forma muito agressiva contra a esquerda, contra o socialismo e contra o comunismo, não é? E aí eu fiz o contraponto a ele. E a gente travou um debate ali naquele momento. E aí ele virou para mim e falou assim: poxa, Felipe, eu gostei dos seus argumentos, né? Gostei de você, quero te seguir, né? Aí ele começou a me seguir, né, no Instagram. E aí, no final do programa, ele falou assim: poxa, você é um dos poucos esquerdistas que conseguem pensar e conseguem defender as suas ideias, né? Eu falei: não é por aí, é porque você tem tanto preconceito com a esquerda, não é, que você não consegue observar outras pessoas, que dá para você manter um certo diálogo. E aí a gente tem uma amizade, né? Teve um carinho, né? Aí recentemente ele foi para o programa Pânico, a gente se encontrou ali no corredor da Jovem Pan e aí a partir daí a gente conversou, tal. Inclusive, sempre quando eu tenho algumas questões, né, relacionadas à internet e como lidar com elas, um exemplo é a quantidade de haters, né? Que acaba sendo a maioria. Ainda mais estando na Jovem Pan, que é um campo adversário, digamos assim, né? Exatamente. A minha rede, ela cresceu por meio de pessoas de direita, né? Então, 90%, 95%, talvez as pessoas que me seguem tenham um pensamento mais à direita, né? E ele me aconselhou: poxa, Felipe, entendo... eu sou também odiado por todos, né, tal. Inclusive minha rede também cresceu graças aos haters, né, porque eu sou muito grato. E eu aconselho você, ela me deu um conselho bom, a não falar sobre política, porque você é uma pessoa que tem um gosto eclético, né, tem vários interesses, então abre um pouco esse seu horizonte e deixa as pessoas conhecerem o outro Felipe, que não seja o Felipe que fale somente de política. Aí, respondendo a tua pergunta, se eu me considero comunista, não.
Inclusive, eu até acho errado, né, as pessoas sempre olharem para quem pensa à esquerda, quem tem o pensamento mais à esquerda, e colocar nomenclatura socialista, comunista, petista e outros istas assim. Vai para Cuba, vai para Venezuela. É impressionante como as pessoas têm interesse e querem sempre colocar a nomenclatura em alguém, não é? E eu sempre falo isso, né? Depois da queda do Muro de Berlim, né, não dá para falar em comunismo e socialismo em 2024. Né? O que eu luto é por um capitalismo muito mais humanista do que esse capitalismo que cada vez mais traz mais desigualdade, traz mais pessoas com necessidades, sem acesso aos direitos básicos. Né? Então eu quero lutar por uma condição melhor dentro do socialismo, dentro do capitalismo. Desculpa. Certo. Agora eu vou trazer aqui um pouco para São Paulo, que a gente tem... Desde que Tarcísio de Freitas assumiu, a gente tem uma operação que chama Operação Escudo. Normalmente, quando algum policial militar é assassinado pelo crime, o Estado responde de forma muito violenta. Já morreram aí muitas pessoas lá na Baixada Santista. Algumas ações são questionáveis, inclusive, eles tiram o corpo do lugar para que a perícia não consiga identificar, algo que a gente inclusive consegue ver no Rota 66, não sei se você já leu esse livro, do Caco Barcelos, a gente vê ali que é um padrão para atrapalhar as pesquisas, as investigações. E Tarcísio de Freitas recentemente disse que podiam denunciar a ONU e ao raio que o parta. Essa é a postura do governador de um estado do estado mais importante do país, né? Usa um linguajar tão baixo, tão chulo, para responder a questões importantes. A sociedade precisa saber o que está acontecendo lá na Baixada Santista. Como você vê essa situação? Eu vejo com tristeza, né? Eu vejo realmente com tristeza. Parece que a nossa polícia ela age somente por vingança. Não tem nenhum tipo de estratégia por trás além da vingança. Um policial morre, o que é algo que a gente tem que rechaçar, a gente tem que ficar triste, tem que ficar incomodado com essa situação. A gente usa a morte de um policial para levar centenas de aparatos policiais para a Baixada Santista para matarem pessoas. Inclusive, estava vendo o último número da Operação Verão agora, mais de 40 pessoas morreram, né, o que é supostamente o maior fato feito por policial pelo aparato estatal desde o Carandiru, né? Ou seja, é um número assim realmente muito grande, não é? E mais da metade daquelas pessoas, daquelas vítimas, não tinham nenhum tipo de ocorrência policial em relação a ela, né? Então eu acho triste, né, quando o governador de São Paulo, de forma autoritária, né, porque quando ele fala que as pessoas podem denunciar o governo, a polícia, para qualquer fórum internacional, para qualquer lugar, inclusive para o raio que os parta, né? O que ele está deixando claro é que ele é autoritário e não aceita críticas, né? Ele é autoritário e não aceita que alguém consiga fazer ele olhar para a situação de uma forma diferente. Então, quando eu vejo esse cenário, né, eu me entristeço, né? Primeiro porque eu sou contra esse tipo de atuação policial. E aí tem uma questão que realmente me incomoda no debate público, quando a gente fala em segurança pública, é que a gente faz as mesmas coisas desde a década de 60, a tal guerra às drogas, não é? Colocar policial na rua, colocar uma polícia ostensiva, que faz operação atrás de operação, que criminaliza o usuário. O preto, pobre, periférico. Que no final o que acaba acontecendo é que quem vai para a prisão e quem sofre essa atuação policial é o preto, é o pobre, é quem mora na periferia e que tem nível de escolaridade baixa, não é? Infelizmente, o que acaba acontecendo quando a polícia age dessa forma é criar ainda mais esse apartheid social, não é? Então é realmente uma questão que eu vejo com grande absurdo e com grande tristeza, né? Eu queria que a minha polícia, a polícia do Estado de São Paulo, uma polícia bem equipada, bem treinada, com policiais qualificados, conseguisse ter uma eficácia e uma eficiência muito melhor na sua atuação. Usar essa inteligência, né? Exatamente, muito melhor, né? Pontualmente pegar aquele traficante, pontualmente pegasse aquele membro de facção criminosa, né? E não chegasse lá atirando nas pessoas, né?
sem nenhum tipo de abordagem civilizatória, né? O que me deixa realmente incomodado, e essa declaração do Tarcísio é um absurdo, né? Felipe, eu não sou nem especialista em segurança pública, mas a meu ver, acho que essa questão das drogas, ela deve ser enfrentada com uma legalização, inclusive, porque para mim a guerra às drogas é uma guerra perdida, é uma guerra em que você gasta milhões de reais ao longo de muitos anos já, e que você mata milhares de pessoas, e isso não se resolve, não é com violência, claramente não é com violência que a gente vai resolver. E aí a gente tem um Senado, dito conservador, que para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, aprova a PEC das drogas no Senado, em que quer vetar qualquer quantidade de droga para a população, achando que isso vai resolver alguma coisa. Como é que você vê isso? Inclusive o Rodrigo Pacheco chegou a dizer que o STF está querendo legislar quando analisa a situação. Essa é uma questão boa, que mostra que, infelizmente, o nível da política do nosso Brasil está nível quinta série, não é? Sem nenhum preconceito com a quinta série. Mas assim, tá até melhor lá, tá até melhor. Mas infelizmente você vê que o nível da política está bem baixo e bem raso. Ao invés do Congresso Nacional se debruçar sobre o assunto de forma séria, né, discutir a questão da descriminalização das drogas, a questão da diferenciação de fato do usuário para o traficante, o que eles fazem? Criminalizam ainda mais a situação. E não se debruça em dados, né? Nada, não tem nenhum especialista falando sobre o assunto, não trouxe aquelas pessoas que têm estudo sobre o assunto, que têm a vida toda dedicada ao assunto para ir lá discutir e debater, não. Por meio de uma canetada, por birra do STF, resolve fazer um Frankenstein e uma jabuticaba jurídica. Por que jabuticaba jurídica? Porque você pega o artigo 5º da Constituição Federal, ela está lá de forma positiva todos os direitos fundamentais. É assegurado a vida, é assegurado a igualdade, é assegurada a liberdade, é assegurada a propriedade. E aí vai colocar nesse artigo um dispositivo dizendo: fica criminalizado porte de drogas sob qualquer quantidade, né? Ou seja, até de forma estilística e de forma técnica, né, esse dispositivo e essa emenda constitucional que o Congresso está votando é um completo absurdo e, na minha opinião, é inconstitucional. E aí tem uma questão anterior, né, que não sei se você quer falar sobre isso depois, mas só antecipando aqui, é que o próprio Congresso Nacional, quando aprovou a lei antidrogas em 2006, o próprio Congresso Nacional, no artigo 28, ele claramente diferencia o usuário do traficante. Está lá, claro. Uhum. Está lá, claro. Está dizendo que o usuário tem outro tipo de tratamento perante a lei, né? Ao invés de ser preso, né? Medidas socioeducativas, trabalho social, não tem nenhum tipo de pena, né? Por isso que o ministro Barroso falou que o Congresso Nacional criou a despenalização do usuário. E aí, o Congresso Nacional, ao invés de criar critérios objetivos para evitar que pretos e pobres, de forma injustas, sejam levados presos, né? Não, resolve criminalizar sobre todos os aspectos a questão da droga. Cara, eu acho que o Congresso faz isso exatamente primeiro por um revanchismo eleitoral, primeiro porque quer ganhar votos, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro não está inelegível, eles querem herdar esse capital eleitoral e para mim é mais uma ferramenta para tentar fazer isso, né? Para tentar ganhar votos desse público mais conservador. Mas isso eles estão meio que se dane a população, né? Tanto que agora eles tentam acabar até com o fim da reeleição. Eu não sei onde esse Congresso eleito quer chegar, sabe? Não, você vê, por exemplo, tem até um termo de um jurista inglês, esqueci o nome dele agora, que ele traz o tema do populismo penal, né? Qual que é a ideia por trás? Infelizmente, a sociedade no mundo todo era punitivista. Uhum. Né? E os setores progressistas têm uma noção muito mais garantista do que punitivista. Então, criar normas penais que não influenciam em nada e não resolvem em nada o problema da sociedade, como, por exemplo, criminalizar as drogas, como, por exemplo, votar o fim da saidinha, dá voto, né, porque a sociedade é punitivista, mas não resolve a questão da segurança pública. Né? Então, ao invés de fazer um debate honesto com a população, né, de forma clara, de forma transparente, pensando em políticas públicas muito mais eficientes, o que eles fazem? Votam perfumaria, saidinha, fim da saidinha, criminalização das drogas, querendo ganhar voto. Mas quando você vai ver o resultado prático dessa
questão legislativa, né, você vê que não tem efeito prático algum. A segurança, com certeza, não vai diminuir não vai melhorar por conta disso. A violência não vai diminuir por conta disso, mas dá voto para ele, porque infelizmente a nossa população, por ter uma ideia punitivista, ela acha que enrijecendo o sistema penal vai mudar a segurança pública como um todo, mas não é. E é impressionante como a gente vai na contramão de outras nações, né? E trata uma questão, por exemplo, como a droga, que é saúde pública com segurança pública. Por isso que a Cracolândia está como está e não tem uma solução. Assim, é uma coisa... Realmente não se pensa num futuro de um país, num projeto de um país. Você pensa em voto, é só isso. Não, é só isso. E dá um pouco de tristeza, né? Você vê, por exemplo, que... E aí tem uma questão também, fazendo uma meia-culpa, né? A esquerda tem uma dificuldade muito grande de debater o tema da segurança pública. Primeiro porque as ideias mais progressistas, de certa forma, não encontram amparo na sociedade, né? Segundo, porque tem uma dificuldade mesmo, né? Porque o discurso da direita e dos setores mais conservadores, né? Grande parte desses setores, sem querer também generalizar a direita, né? Ela tem um discurso que para o público é muito bom. Bandido bom, bandido morto, tem que prender o bandido e não deixar ele sair, tem que impedir as saidinhas, o cara que usa droga e o cara que comete tráfico é a mesma coisa, né? Porque o cara que usa droga tem que comprar no mercado ilegal, sustentando o tráfico. Ou seja, é muito sedutor para uma sociedade punitivista o discurso da direita em relação à segurança pública. Já a esquerda, ela não consegue se inserir nesse debate. E quando ela consegue se inserir, de certa forma, ela não consegue falar para a população de uma forma muito mais sedutora, que faça a população ter uma educação no longo prazo que mude a concepção dela do punitivismo por uma questão muito mais garantista mesmo, né? E aí tem uma questão que eu queria colocar aqui, que a única pessoa que eu vi fazendo isso bem feito, né, também não foi tão bem feito assim, era o secretário executivo, esqueci o nome dele agora, do Ministério da Justiça, que saiu. Nossa. Eu vou lembrar o nome dele. Ele fazia o grande debate, né? Ele chegou a fazer o grande debate. É um cara que era do Dino, no governo Dino, foi para... Sim. Foi lembrar dele agora. Vou jogar aqui no Google. Aí, na conclusão, ele quando dava entrevista, ele conseguia, de certa forma, pegar as tecnologias retórica da direita. Augusto de Arruda Botelho. Não, é o outro. Não? É o secretário executivo do Ministério da Justiça. Tá. E assim, Jeff, eu lembro que teve uma manifestação pública dele, né, uma audiência com a imprensa, que ele virou e falou assim: a bandidagem tem que ter medo do Estado, né? Ou seja, de forma retórica, ele usou um recurso da direita. O Capelli? Capelli, exatamente. É o Capelli que chegou a ser ministro da Justiça interino, né? Ele conseguia fazer isso, muito bem, por sinal, né? Para mim até soou um pouco estranho. Nossa, o Capelli falando isso, a bandidagem... vindo do Capelli a bandidagem tem que ter medo do Estado. Mas o Capelli entendeu que a esquerda tem que começar a usar certos recursos da direita para conseguir seduzir parte da população brasileira que é punitivista, que é a maioria, né, para dentro de um discurso muito mais racional. E, cara, quando a gente entra nessa questão da saidinha, por exemplo, né, os dados são totalmente contrários do que o sensacionalismo da imprensa, inclusive, faz, né? Porque a gente vê aqueles programas de Espreme que Sai Sangue que fala que, tipo, a saidinha, por conta da saidinha, todo crime é na conta da saidinha, inclusive, mas só 5% das pessoas que saem dos presídios que não retornam, né? E a gente precisa pensar também em ressocialização, não apenas em punição. E aí outra coisa que eu acho que o Congresso não vai enfrentar é que o Lula aprovando uma lei dessa, autorizando, como é que faz com as rebeliões nos presídios no país afora? Como é que faz para controlar isso? Porque vai ter uma reação. É aquela que a gente está falando, Jeff. É impressionante como que as grandes medidas de combate à violência pública e as grandes medidas de segurança pública no Brasil, ela está por trás do populismo penal. Com toda certeza, a questão das saidinhas não vai mudar em absolutamente nada a questão da segurança pública. Eu até gosto de falar o seguinte, né? Não tem lógica o debate mesmo. Como você bem me falou, não tem nenhuma lógica.
Primeiro que as pessoas que que têm o direito à saidinha estão no regime semiaberto. O regime semiaberto já permite a essas pessoas trabalharem fora, estudarem fora, né? A Suzana Richthofen, por exemplo, antes dela ser solta, ela ia para a faculdade, né, no interior de São Paulo. Uhum. Ou seja, se a pessoa tem condição e não está ressocializada e vai cometer o crime na saidinha, ela pode cometer o crime quando for trabalhar fora, quando for estudar fora. Então, assim, a lógica desse argumento, né, para o fim da saidinha melhora a segurança pública, não tem nenhum sentido. E aí tem a questão que você colocou. Os números são claros ao falar que quem comete crime na saidinha, né, são as pessoas, menos de 1% dessas pessoas. Quem não volta, o número é 5%. Né? As pessoas que saem de saidinha e não voltam na data oficial, voltam depois. Uma boa parte, né? Mas é 5%. As pessoas que cometem crime na saidinha é menos de 1%. Aí a retórica da direita. Por isso que é sedutora para a população. Mas se uma pessoa comete crime na saidinha, já é suficiente para mantê-la presa. Né? Não é suficiente, né? Porque a maioria da população carcerária, a esmagadora maioria da população carcerária que tem direito à saidinha, não comete crime. Eu não posso pensar numa política pública boa e eficiente de acordo com uma minoria. A gente tem que pensar por que aquela minoria comete crime. Porque não tinha condição de sair. E quem tem que avalizar se não tem condição de sair? A autoridade que cuida do presídio, o juiz. Né? Ou seja, ao invés de a gente melhorar o Instituto da Saidinha, a gente discute encerrar a saidinha. Aí tem uma questão que eu acho interessantíssima. Quando você pega todos os países civilizados do mundo todo, tirando os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é outro modelo, tem alguns estados que têm as condicionais, né, liberdade condicional, né, que é parecido com a saidinha. Né? Mas você vê Itália, Espanha, Inglaterra, todos têm a saidinha. Quem não tem saidinha? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Ou seja, a nossa direita está muito mais ligada nesse aspecto da saidinha com os países autoritários que eles são contra do que com os países civilizados do mundo todo. Não é? Então aí você vê a dicotomia de um caso para o outro. Né? E aí não discutimos isso de forma séria. Né? Infelizmente. Mas a questão da saidinha é um instituto que traz à baila esse discurso falho da direita que, infelizmente, a maioria da população pega. Cara, eu vejo até que a extrema-direita está muito mais ligada, inclusive, a essa direita dos evangélicos neopentecostais estão muito mais ligados, inclusive, a um anticristo, né? Porque Cristo hoje, se estivesse aqui, a gente pode afirmar com toda certeza que andaria com homossexuais, com prostitutas, que não viraria as costas para essas pessoas. E a extrema-direita, o que ela faz é bater nesse tipo de gente o tempo todo, né? Não, existe parte da direita, parte do conservadorismo, né, que tem essa ideia contra a liberdade e direitos individuais de cada um. Aí é um ponto interessante, né, que os liberais tradicionais, né, acabam chocando de frente com o conservadorismo. Então, é um ponto interessante da discussão isso. Os liberais, como o Mano Ferreira, por exemplo, que até veio aqui, né? Uhum. O liberal, por exemplo, clássico é liberal no costume, liberal na economia, né? E aí surgiram os liberais conservadores, né? Que é liberal na economia, mas na parte de costume eles são conservadores, né? Isso ao público, né? À frente do público. Porque... A gente sabe que quatro paredes, todo mundo, ninguém é conservador 100%. Exatamente. Né? Aí tem a questão do aborto, que é exatamente nessa linha. Trai mulher... Exatamente. Aí é triste, né? É triste você ver, né? E a questão das igrejas pentecostais, dos evangélicos, né? É outra questão que a esquerda não consegue entender esse fenômeno. Né? Infelizmente, a esquerda não consegue entender. E aí você vê que realmente há um perigo da esquerda, no futuro próximo, nunca mais voltar ao poder, se ela não conseguir falar com esse público. Né? Por que eu digo isso? Porque os evangélicos estão crescendo, né? Cada vez mais. Se eu não me engano, em 2030 e pouco vai passar a quantidade de católicos, né? E eles têm uma identidade própria. É um projeto de poder, eu diria. E tem uma coesão social, né? Que dificilmente eles vão desgarrar um do outro, né? Uhum. Então a gente tem que começar
a conversar com essas pessoas também, né? Não dá para virar as costas para ela, né? E aí tem um ponto interessante, né? Um dos aspectos que eu acho interessante das igrejas neopentecostais é a questão da autoconstrução individual, né? Por que isso? Porque a pessoa está lá na igreja dela, né? No culto dela, e cada uma daquelas pessoas que estão ali, um ajuda o outro, né? Então, essas pessoas não precisam do Estado, né? Por quê? Porque para elas é mais importante a igreja, né? A sua comunidade, do que o Estado. Um ajuda o outro ali. A igreja faz o papel do Estado, né? E aí você vê que a esquerda perdeu completamente a capacidade de dialogar com essas pessoas, né? E tem que voltar a dialogar, com essas pessoas. Não vai ter jeito. Você não acha que quando o Lula radicaliza, e eu acho que quando ele radicaliza no discurso, às vezes é até necessário em alguns pontos, eu até concordo, mas não corrobora com essa, por exemplo, a queda de popularidade dele. Ele atingiu, acho que 45% de reprovação na última pesquisa. Que postura, por exemplo, o Lula poderia assumir nesse sentido? Não, o Lula não entendeu ainda o fenômeno que nós estamos passando. Ninguém, na verdade, entendeu, né? Quando você vê, por exemplo, o Lula e parte do PT chamando o bolsonarismo de fascismo, de nazista, né? Você vê realmente que há um certo exagero, né? A pessoa que trabalha lá em casa, por exemplo, votou no Bolsonaro, né? Uhum. Ela não é fascista, né? Eu tenho vários amigos que também votaram no Bolsonaro, né, que eu não vejo eles como fascista. E é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, né? Existe uma parte da população que não gosta do Estado, porque não precisa do Estado, né? Ou então ele acha que o Estado vai estar atrapalhando o desenvolvimento individual e coletivo deles. E a esquerda não consegue, de certa forma, dialogar com esse fenômeno. E quando o Lula ele faz um discurso muito ríspido contra metade da população, né, vamos colocar assim, metade da população, você vê realmente que ele não conseguiu ainda dialogar com essas pessoas e não conseguiu ainda entender esse fenômeno. Ele tem que entender isso, né? É bom lembrar que no passado, né, as igrejas neopentecostais e o evangélico estavam próximo do Lula. Estava próximo do Lula. Lula 1, Lula 2, os evangélicos todos estavam com ele, né? Por que ele perdeu essa capilaridade? Por que o bolsonarismo conseguiu, de certa forma, se aproximar muito mais dessas pessoas do que o Lula? Tem muita fake news aí nesse caminho também, né? Com o aborto, kit gay. O caso do aborto, eu acho que é um caso que... Então, eu sou um pouco mais radical com isso, Jeff. Eu acho que também a esquerda não tem que ter medo de perder as eleições. Eu sou um pouco radical com isso. Não, são questões que a esquerda não teve coragem de enfrentar, né? Fala que tem que fazer. Eu sou a favor do aborto, sim, em determinados casos. Por que sou contra? Eu também sou a favor, mas assim, a esquerda não teve coragem de enfrentar. E como não teve coragem de enfrentar a criminalização da homofobia, a criminalização da homofobia só saiu por conta do Supremo Tribunal Federal. Todos esses anos que o Lula esteve no poder, ele abandonou essa fatia da população que vota nele. O Lula é muito pragmático. O Lula está pouco se ferrando com a pauta identitária, está pouco se ferrando com a pauta realmente da esquerda. Então, eu até tenho um pouco de tristeza quando eu falo isso, né? Porque eu lembro que no passado eu era muito lulista, né? Gostava muito do Lula, né? Hoje eu reconheço a importância dele, mas eu vejo que ele poderia ter feito muito mais. Aí eu lembro de uma pessoa de esquerda, que era do PSOL, né? Que era o Plínio Arruda Sampaio, né? Eu lembro que ele foi candidato a prefeito, governador, acho que até presidente chegou a ser candidato pelo PSOL, e ele pedia todas as eleições, né? Aí ele deu uma entrevista para um jornal aqui em São Paulo, e aí a jornalista perguntou para ele: mas Plínio, eu não entendo, você está na 10ª eleição, sempre perde. Por que se disputa a eleição? Aí o Plínio vira e fala assim: eu disputo a eleição para valer, não para vencer. Essa frase é linda. Eu acho que a esquerda deveria fazer isso. Eu vou disputar a eleição para valer. Eu não vou disputar para vencer. Eu vou disputar a eleição para mostrar para a população que o projeto de desenvolvimento que eu quero, apesar de ser impopular, é o melhor para o Brasil. Eu quero deixar claro que a segurança pública não se usa somente a política da guerra às drogas. Eu sou a favor da descriminalização das drogas por conta desses fatores aqui. Eu sou a favor de aborto até tal data, até tal período. Aí a gente não fala isso, porque a gente está disputando a eleição para vencer e não para valer. Então a gente perdeu a nossa essência de esquerda que nós tínhamos antigamente e viramos um
um setor pragmático. A gente quer governar, a gente quer aprovar lei, a gente quer, como diz o Mangabeira, um guia que eu gosto muito dele, a gente gosta de dourar a pílula, né? A gente gosta de colocar açúcar. Né? Não, a gente precisa de mais, a gente precisa emancipar a população, a gente precisa discutir projeto sério no Brasil. E eu tenho certeza que se a gente mostrar um projeto sério, né, bem fundamentado, a população vai abraçar. E aí, voltando a falar agora dessa ascensão da extrema-direita, o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, ele disse, inclusive, numa entrevista que não sabe se a Terra é plana ou redonda, que deixa isso para quem estuda, mas o mais vergonhoso não é nem isso, o vergonhoso é que ele assuma a presidência da Comissão de Educação na Câmara. Alguém que claramente não tem bagagem para isso, alguém que não tem um projeto para isso, e lidera um dos grupos que, na minha opinião, é mais importante para o país, para o futuro da nação. Quando a gente tem uma educação que está muito abaixo do esperado no IDEB, a gente tem milhares de crianças brasileiras fora da escola, a oposição coloca alguém tão desqualificado para o posto simplesmente por um revanchismo eleitoral. É triste isso, né? Não, é muito triste. É muito triste. Né? Você vê, por exemplo, que a única razão para terem colocado o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação é para irritar o governo, irritar a esquerda. Não tem nenhuma razão técnica para isso. Agora, eu acho também, Jeff, que a gente, né, vamos colocar como uma pessoa que não gostou da indicação do Nicolas, né? A gente tem uma tendência também a valorizar algo, né, que não é tão valorizável assim. Né? Tudo bem que a Comissão de Educação tem muita importância, né? Ela controla o orçamento da educação. Mas né? ali também tem vários deputados da base de governo, né? E o governo já mostrou, de certa forma, com as CPIs, que ele consegue modificar, por meio da política, né, a composição para ter a maioria e conseguir pautar as suas vontades, as suas políticas públicas. E o governo vai ter condição de fazer isso na Comissão de Educação também. E digo mais, né? O que eu acho que tem que fazer é um Ministério da Educação mais forte. Eu também acho que esse ministério está aquém do esperado. Está aquém do esperado. E era o ministério que eu mais depositava esperança, porque a secretária executiva do ministério é a Isolda, né? Que foi vice-governadora do Camilo, que é o ministro da Educação, e ela foi uma das responsáveis por radicalizar e revolucionar a educação do Ceará. Né? O Sobral, por exemplo, né, virou modelo de educação graças à Isolda. Agora, eu acho que eles têm que ter mais tesão mesmo, entendeu? Ter mais energia. Eu acho que a Haddad, como ministro da Educação, fez muito mais, inclusive. Fez muito mais com poucos especialistas tão qualificados quanto a Isolda, né? Sem querer também menosprezar quem estava com a Haddad naquele momento. Mas o Haddad fez uma gestão sensacional. O Enem serviu para alguma coisa finalmente com a Haddad. É bom lembrar que o Enem antigamente... né? O Enem antigamente não era para nada. Você fazia o Enem e não valia nada. Né? Era só uma avaliação. Era só uma avaliação que você queria fazer. Né? Assim, eu quero fazer. Aí algumas faculdades começaram a pegar só a nota da redação, né? Para ajudar numa nota final. Agora o Enem é de verdade. Né? A questão do Fundeb, né? Haddad. Abriu universidade pública para pobre, para pessoa, né? Que veio da escola pública mesmo. É isso. O FIES, com as críticas que eu tenho ao modelo de financiamento público à universidade privada, né? Mas é algo que realmente democratizou o ensino, democratizou o acesso. Né? Então tem muita coisa que o Haddad fez, e eu achava que o Camilo e a Isolda poderiam pautar muito melhor a questão da educação do que está pautando. Né? Aí realmente ganha força a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, que tem o Nicolas Ferreira lá. Por quê? Porque a gente não está vendo essa política pública de educação ser mais efetiva como deveria ser. Né? Então aí ganha força isso. Mas eu acho que se ele ficar mais forte, ter mais energia, os dois, a Isolda e o Camilo, o Ministério da Educação, a Comissão de Educação vai virar algo periférico. Eu ouvi dizer até nos bastidores, há um tempo atrás, saiu algumas notícias, inclusive, de uma possibilidade de Tabata Amaral assumir o Ministério da Educação. A Tabata Amaral, é engraçado, a Tabata Amaral foi minha contemporânea lá em Harvard. Né? Tudo bem que ela estava no college, eu estava no mestrado. A gente se reunia toda semana, quase toda semana, para comer pão de queijo e tomar Nescau.
que tomar Guaraná na época, né? E aí eu lembro, cara, como que a Tabata, ela cresceu muito, né? E se qualificou muito nos últimos tempos, né? Eu não concordo com as ideias da Tabata para a educação, o pouco que eu conheço das ideias dela. Ela deu uma guinada também, né? Deu uma guinada, resolveu tentar ser mais morna, né? Para não ser tão taxada de esquerda, né? Fala que tem coisa que a direita faz que é bom, o que eu concordo com ela também, mas eu discordo do jeito dela e nessas discussões assim públicas que poderia pautar e poderia fazer um trabalho muito melhor do que ela realmente faz. Com a influência que ela tem, que é grande entre os jovens, inclusive. Isso é uma pesquisa dizendo que muitos dos jovens pretendem votar nela para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Ela poderia fazer muito mais, né? Mas ela também está mais gigante agora, não dá para menosprezar a Tabata Amaral. Está disputando a Prefeitura de São Paulo, tem quase 10% nas últimas pesquisas. É uma menina que não tem 30 anos de idade, né? Ou seja, ela tem uma carreira política que pode ser realmente genial, mas ela já é grande já. Mas ela poderia ser maior, né? A minha tristeza com a Tabata não é que eu acho ela pequena, ou acho ela ruim. É que eu acho que ela poderia ser maior do que ela é, apesar dela ser muito grande. Eu acho que ela não deveria ter vergonha de algumas bandeiras que ela levantava antes. E aí, voltando a falar em comissão, a gente tem lá na Comissão de Constituição e Justiça Carol Detoni, uma deputada que está ligada aos atos antidemocráticos, uma deputada que posta foto com fuzil, uma deputada que votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Assim, inclusive, é uma mulher que é deputada, mas é contra o próprio feminismo que levou a ela a ter esse direito de ser deputada, né? É também triste ver ela à frente da Comissão de Constituição, alguém que tentou aí, que apoiou um golpe de Estado no país. Não, assim, quando você pega, por exemplo, todos os presidentes de comissão, eu tenho críticas a vários dos direitos humanos, por exemplo. A vários. Mas quando você pega, por exemplo, o nosso Congresso, né, tenho crítica também ao Congresso como um todo, né? Mas tem que lembrar o seguinte, né? Eu gosto de não ser um pouco também autoritário e arrogante quando eu analiso essa situação. O nosso Congresso é ruim, né? Mas ele é o retrato do nosso Brasil, do nosso povo, né? Infelizmente, o nosso povo que deu mandato para essas pessoas, né? E essas pessoas retratam realmente grande parte do povo, né? Que é um povo conservador, é um povo de direita, é um povo que... Eu nem sei se esse povo é tão de direita assim. Né? Eu acho que... Eu acho que é uma onda também. Pode ser uma onda, mas eu acho que eu acho que é. Talvez uma das coisas que a gente poderia fazer bem, o Lula poderia fazer bem, é dar mais voz àquelas pessoas que não têm voz na sociedade, que poderia evocar um pensamento muito mais progressista, né? A gente sabe, por exemplo, que essas pessoas que se manifestam, que vão para Paulista e têm voz, né, de certa forma, né, elas significam e retratam e dão ressonância a um pensamento muito mais de direita. E várias pessoas, por exemplo, que estão na sociedade, que falam, não querem saber negócio de direita e esquerda, para mim isso não me interessa, mas às vezes essas pessoas têm um pensamento muito mais progressistas do que a gente possa imaginar. Então, eu acho que o governo poderia dar voz a essas pessoas, criar alguma forma de dar voz a essas pessoas. E tem vários instrumentos para isso, né? Tem vários instrumentos para isso, né? Mas não faz. Agora, voltando ao assunto das comissões, não é? E aí as comissões refletem o Congresso. E aí tem uma questão, infelizmente, que não dá para a gente resolver, né? Porque o regimento da Câmara dos Deputados diz que a escolha da comissão segue a ordem do tamanho do partido. Aí tem uma crítica que eu faço ao PT, né? Por exemplo, né? O PT, o mais bem votado foi o PL. PL escolheu Comissão Constituição e Justiça. Faz parte do jogo, né? O PT escolheu qual? O segundo. A Comissão de Orçamento. Ele poderia ter escolhido a educação. Sim. Poder ter escolhido educação. Ou seja, ele escolheu o pragmatismo econômico-financeiro, porque ali realmente trata das emendas, trata do orçamento, tal. Deu mais importância a isso do que fazer uma política setorial muito mais focada, escolhendo a parte de educação. Então, assim, o PT tinha a chance de pegar a Comissão de Educação. Isso pouca gente fala. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Então, assim, o Nicolas está na Comissão de Educação porque o PT deixou. Se tivesse tanta importância para o PT, ele poderia ter escolhido a Comissão de Educação como a pasta primordial dele. Imagina que legal, dobradinha, a Comissão de Educação com o Ministério da Educação. Ia ser lindo, ia ser lindo. Aí o PR escolheu a Comissão de Educação. O PT escolheu o quê? A Comissão de Saúde,
que era a comissão que tem mais emendas parlamentares. Aí eu falo, poxa, e aí? Porque teoricamente, Jeff, assim, mas saúde é importante também. Concordo. Mas o Sistema Único de Saúde é um sistema que eu acho brilhante e é meio engessado, entendeu? Não dá para mudar muito as regras do jogo ali. Já caminha de alguma forma. Já caminha. Né? Então, um presidente de comissão da saúde do PL... E dificilmente alguém da extrema-direita ou da oposição teria coragem de fazer um enfrentamento muito forte contra o SUS. Então, assim, a culpa de comissão de educação estar com o PL é o que o PT escolheu a comissão de orçamento. Certo. O Bolsonaro, agora a gente falar um pouco desse presidente, ele tem se encrencado cada vez mais nessas investigações, né? Agora, mais recentemente, a investigação da falsificação do cartão de vacinas, ele foi indiciado e as investigações por tentativa de golpe de Estado avançam cada vez mais. Você acredita em condenação do ex-presidente? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que o Bolsonaro vai ser condenado, né? No meu entendimento, nas duas. Né? Eu até acho que por uma questão de pragmatismo judicial, apesar do inquérito da saúde não, o inquérito da carteira de vacinação já ter chegado no Procuradoria-Geral da República, e está mais avançado que o da tentativa de golpe, eu entendo que por pragmatismo judicial, o do golpe vai ser julgado muito mais cedo que o da vacina. Né? Por que isso? Porque para um brasileiro mediano, ele vai ver um ex-presidente sendo preso por incutir dados falsos no sistema público de saúde, vai ver como uma questão menor, né, um ilícito administrativo. Na cabeça dele não vai entrar a gravidade que de fato foi você realmente manipular os dados públicos numa pandemia que morreram mais de 700 mil brasileiros. Né? Então eu acho que o STF deve caminhar de forma muito mais rápida no processo da tentativa de golpe de Estado, né? Porque aí já muda o jogo. Poxa, aí realmente é um negócio grave. Apesar de que a direita vai passar pano o tempo inteiro no Bolsonaro. Que eu não consigo entender, Jeff. É uma coisa, eu não consigo entender. Assim, sinceramente, eu não consigo entender. Olha o nível da doença. Aliados do Bolsonaro foram investigados pela ABIN. Não, mas olha, sabe, isso é um absurdo. Olha que bizarrice, Jeff. Sem brincadeira, olha que bizarrice. As pessoas falam assim, não teve tentativa de golpe. Ele só pensou, cogitou no golpe, conversou com os comandantes das Forças Armadas, pensando no golpe depois que perdeu as eleições, mas ele não efetivou. Só o fato de ele pensar já é para estar sido cancelado politicamente. Ele articulou. Isso é tentativa de golpe. Sim. Ele não teve golpe porque as forças não fecharam com ele. Eu estou até um passo anterior. Eu concordo com você que tem tentativa de golpe. Para mim não tem dúvida que teve tentativa de golpe. Mas as pessoas, na ânsia de defender o Bolsonaro, dizendo que não teve tentativa, o que teve, na verdade, foi um planejamento, né? Elas esquecem que, eticamente e moralmente, é inaceitável um presidente da República perder as eleições e cogitar um golpe de Estado. Isso é inaceitável. E redigir o decreto de estado de defesa. Isso é inaceitável. Inaceitável. E o pessoal, para passar pano para a tentativa de golpe, vai nessa linha. O Bolsonaro publicamente falou, eu não dei o golpe, nem tentei dar o golpe. Eu pensei em dar o golpe. Isso era para ele ser escorraçado da vida pública do Brasil. Só por isso. Estou nem entrando no mérito jurídico da questão, porque o mérito jurídico eu concordo com você. A partir do momento que o Bolsonaro chamou para uma reunião, leu a minuta do estado de defesa. Nessa reunião que o próprio Exército avalizou o resultado das eleições e disse que não houve fraude nas eleições. Diz para ele. Claramente. Então o Bolsonaro chama os três comandos, comando do Exército, comando da Aeronáutica, comando da Marinha, leu a minuta do estado de defesa, né? Perguntou para os três, vocês estão comigo? O da Marinha entrou, estou contigo, presidente. O Exército falou, não, estou fora. Aeronáutica, estou fora. Ou seja, isso é claramente uma tentativa. Porque se o Exército falasse sim, né, teríamos golpe no Brasil. Então, na minha opinião, chamar a reunião para discutir com as Forças Armadas a possibilidade do golpe é ato executório com toda certeza. É a mesma coisa que você puxar o gatilho, só que falhou. Né? O tiro foi longe, o tiro saiu pela culatra. O tiro acertou o braço da pessoa, não acertou o coração. E o cara foi pro hospital ao invés de morrer. A tentativa de assalto também é crime, né? Claro, mesma coisa.
Coisa. Para encerrar, que o nosso tempo já está acabando. Pô, já? Pois é, rapaz. Aqui em São Paulo, as pesquisas eleitorais da Paraná Pesquisa, a última pesquisa, mostrou que o Nunes, o atual prefeito, ele apareceu pela primeira vez numericamente à frente do Boulos, apesar ali de um empate técnico. Você acredita no potencial de crescimento do Nunes? Você acha que realmente essa virada vai se consolidar? A eleição vai ser pesada, vai ser voto a voto, né? Não vai ser fácil as eleições aqui em São Paulo. O Nunes tem uma coligação, né, muito grande. Tem a máquina na mão, né? E a máquina na mão, né? Isso não dá para você relativizar. É muita coisa isso. Até porque quem faz a campanha do prefeito são os candidatos a vereador. Então o Nunes vai ter muito mais candidatos a vereadores do que o Boulos, do que a Tabata Amaral. Então essa pessoa que vai estar na periferia pedindo voto, na rua pedindo voto para ele, para se reeleger vereador, vai ajudar o Nunes a ser muito mais conhecido e ajudar o Nunes nas eleições no primeiro turno, né? Então vejo que vai ser uma eleição muito acirrada. Espero, na verdade, que o Boulos e o Nunes esqueçam esse negócio de polarização. Acho difícil, viu? Porque já está bem polarizado. É uma polarizão que eu digo entre Lula e Bolsonaro. Os dois não estão disputando as eleições aqui em São Paulo, né? E no meu entendimento, sendo bem sério para você, a minha visão, assim, que eu acho que o povo está cansado da polarização. Então, se o Nunes e o Boulos embarcar nessa, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, sem propor projetos bons, né, sem discutir com a população sobre o tempo de espera para pegar ônibus para chegar no trabalho, o tempo de espera na fila para fazer exame na área da saúde, sem discutir a zeladoria da cidade de São Paulo, né, que realmente nos últimos anos ficou devendo e muito. A questão da Cracolândia, que é uma questão bem séria. Tal, eu acho que eles vão perder fôlego, né? Aí nessa, uma terceira possibilidade de crescer poderia ocupar o espaço deles, né? Na minha opinião. Eu não descartaria isso, não. Mas vai ser uma reunião apertada. Acho ainda que vai vir o Boulos e o Nunes para o segundo turno, mas não dá para você saber o que vai acontecer ali, não. Ia te perguntar isso, se você conseguia cravar um vencedor. Não consigo. Felipe, eu quero agradecer mais uma vez por você participar do nosso podcast. As portas estão abertas, volte quando quiser. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigado por me receber. Pô, voou, hein? O tempo, hein? Foi bom demais esse papo, hein? Nossa. Se tivesse uma cerveja aqui, então, eu ia ferrar tudo. Tinha, hein? Pior que tinha. Obrigado, Jeff. Prazer. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado e até o próximo Questão Política.